Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. A comunidade Bom Pastor oferece 1 minuto pela vida, módulo 16. Cultura da morte, manipulação e ativismo judicial. Terceira parte. Iniciemos procurando compreender o que se entende por ativismo judicial, onde iniciou e por que ocorreu e ainda ocorre. Estaremos chamando de ativismo judicial a prática jurídica que consiste em burlar a legislação positiva existente nas nações, alterando o sentido e o conteúdo das leis, a fim de atenderem objetivos ideológicos. Ao bel prazer de juízes, juristas e operadores do direito. Sempre para atender propósitos e desejos ideológicos de certos grupos sociais. Destaque-se, com objetivos escusos e, às vezes, criminosos, como é o caso do aborto, que é o assunto que aqui nos interessa. O ativismo judicial ocorre em razão de que estas parcelas da sociedade entendem ser portadoras de determinados direitos, e estes não serem, de modo algum, reconhecidos pelos poderes legislativos das nações. Os defensores destas ideias então apelam para o judiciário, a fim de cortar caminho e alcançar permissão e aprovação para suas práticas. Situação esta em que o judiciário passa a estabelecer normas e direitos independentemente, contrários à legislação. O judiciário passando a legislar. É isto que chamamos de ativismo judicial. Um dos casos de ativismo judicial mais importantes, e que marca o seu início, foi o conhecido caso Roe versus Wade, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi autora do processo Norma M.C. Corvey, sob o pseudônimo Jane Roe, e o réu foi Henry Wade. A questão posta para julgamento foi a seguinte pergunta: a Constituição dos Estados Unidos autoriza a mulher a interromper a gravidez? Interromper a gravidez é um nome bonito para o ato criminoso de a mãe matar o filho em seu ventre. O processo ocorreu porque, no estado do Texas, o aborto estava proibido, exceto se fosse para salvar a vida da mãe. A decisão da Suprema Corte, com 7 votos a 2, foi que a Constituição dos Estados Unidos ampara a possibilidade do aborto em razão do direito à privacidade que está na Constituição, e que isso conferiria à mulher a decisão de fazer o aborto. É para se pensar, direito à privacidade implica em poder matar o filho no ventre? Criou-se, a partir disto, a regra dos trimestres. A Corte estabeleceu um modelo baseado nas fases da gravidez. Para permitir que, no primeiro trimestre, por decisão livre, a mulher possa fazer aborto sem interferência do Estado. No segundo trimestre, o Estado poderia regular, autorizando ou não em vista da saúde da mãe. E, por fim, no terceiro trimestre, devendo-se considerar a viabilidade do feto, mas a Justiça poderia proibir, exceto se, em caso de risco de vida para a mãe. Saiu isto tudo da mente dos julgadores, não está escrito lá, em nenhuma lei positiva. Como resultado, restou legalizado o aborto em todo o território dos Estados Unidos. E tornou-se um dos casos mais debatidos da história jurídica e política do mundo, causando divisão social, moral e religiosa.
Aquela decisão foi revogada em 2022, pela mesma Suprema Corte, no caso Dobbs versus Jackson Womas e Youth Organization. Caiu a decisão anterior e restou decidido então, que, nos Estados Unidos, não há um direito constitucional ao aborto. No entanto, naquele país é permitido que cada estado da federação decida e faça leis sobre este assunto, então lá muitos estados garantem este direito de matar. Por fim, um detalhe importante: a autora do processo, Norma M.C. Corvey, que no processo havia declarado que a gravidez era fruto de estupro, gerando comoção social, declarou mais tarde que isto não era verdade. Portanto, o motivo do processo foi falso. No entanto, repercutiu em todo o mundo, e serviu para gerar morte de embriões e fetos, em todo o mundo até os dias de hoje. O ativismo judicial lá iniciado, vem sendo promovido em toda a América Latina, porque aqui o povo de maioria católica não aceita que os legisladores aprovem leis favoráveis ao aborto. E mesmo manipulando o poder legislativo, aqui até agora não conseguiram a aprovação deste absurdo. Também aqui no Brasil estão apelando ao judiciário para autorizar o aborto. Vão avançando, primeiro em certos casos, depois em outras situações e idades gestacionais. O objetivo é chegar ao aborto até mesmo aos já nascidos, e não aceitos pela mãe. Já vimos os motivos e os propósitos de grandes atores internacionais, que promovem o aborto com bilhões de dólares em todo o mundo. Vemos agora que não importam os meios, nem respeitam a livre escolha dos povos, estes vão impondo ao mundo seu propósito nefasto. Cultura da morte serve a isto, e o ativismo judicial serve a este propósito perverso. Vale a pena repetir, no Brasil, o direito à vida é inviolável. O que andam chamando de aborto legal refere-se, na verdade, a 3 casos específicos de excludentes de punibilidade, que, a propósito de nossa lei maior, deveriam ser considerados inconstitucionais. A defesa da vida começa com a verdade. No Brasil, não existe aborto legal. Voltaremos a cada semana com mais uma reflexão, 1 minuto pela vida. Ponto para ajudar a quem tem boa vontade a compreender como a cultura da morte vem evoluindo e sendo implantada em nosso país. Você pode contribuir e ajudar a defender a vida, divulgando esta mensagem. Denuncie a cultura da morte. Façamos cada um a própria parte. No fim, a vida vencerá. José Tomás Bárbara Filho. Advogado, OAB, Santa Catarina, 22.742. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás.